Pensando como hidrólogo 9, até esse ponto nós discutimos mais a hidrologia superficial. Mas um manancial extremamente importante para o abastecimento de populações são exatamente as águas subterrâneas. E são nelas que nós daremos um foco a seguir. Então, as águas subterrâneas, elas se relacionam com as águas superficiais. O relacionamento dessas águas subterrâneas e as águas superficiais já foi discutido anteriormente a partir do conceito de escoamento de base, que é exatamente a relação entre o rio e o aquífero, né? E essas águas subterrâneas associadas a um aquífero freático que gera um escoamento de base, elas são as responsáveis pela perenização dos rios no período mais seco, mas em si, não só por conta dessa relação com as águas superficiais, em si, as águas subterrâneas elas são essenciais para o abastecimento de diversas populações, para o uso da irrigação, para o uso na indústria. E ela em si são um manancial extremamente importante que precisa ser conhecido, analisado e utilizado de forma adequada, né? Sua explotação de forma adequada, de forma integrada, inclusive, com os mananciais superficiais, lagos, rios, etc. Então, vamos dar um foco aqui agora em alguns conceitos básicos acerca das águas subterrâneas. Então, o primeiro conceito importante associado a águas subterrâneas é o conceito de aquífero. O que é um aquífero? É uma formação geológica capaz de armazenar e transmitir quantidades significativas de água sob gradientes naturais. Então, o aquífero é um reservatório de água, mas ele não é só um reservatório, ele não só estoca água. É necessário para que se consubstancie um aquífero que haja transmissão, né, de água entre os diversos poros do solo que armazenam essa água. Então, é necessário que ele tenha uma capacidade de armazenamento e de transmissão dessa água entre os diversos vazios do solo, que estejam interconectados, que tenham a capacidade de transmissão dessa água, né? Para quando tem que ter fluxo e estoque, né? O aquífero. Então a gente vai ter diversos tipos de aquífero, como a gente vai ver, mais o freático, né? aquífero artesiano confinado, né? E a gente vai ter inclusive diversos tipos de matrizes de solo ou matrizes geológicas de formações geológicas que disponibilizarão água na forma de aquífero, né? Vamos ter aquífero, por exemplo, sedimentar, né, que é um aquífero mais comum. Temos aquíferos baseados em armazenamento de água em rochas calcárias, né, onde você vai ter aqui o armazenamento muitas vezes feito em cavernas, porque a rocha calcária é feita de CaCO3 e uma parte desse CaCO3 é dissolvido na água e formam crateras, e essa água é armazenada em crateras e tem um escoamento um pouco mais complexo. Nós vamos ter aquíferos baseados em falhas nas rochas, né? Que são os aquíferos em rochas cristalinas, onde tem uma pequena produtividade de água, mas muitas vezes são extremamente importantes para o abastecimento de populações rurais, né? Então a gente vai ter aqui aquíferos de diversos tipos de formações geológicas, associados a diversos tipos de formação geológica. Existem o aquítardes e aquicludes, né? Os aquítardes são formações que armazenam água, mas não a transmitem com facilidade. Então a produtividade de um poço num aquítarde é muito baixa, né? Porque ele não tem transmissividade, então é muito complicado, ele não funciona como um aquífero, vai ser uma disponibilidade muito pequena. O aquiclude da mesma forma, né? Então na realidade a água disponível, a água subterrânea disponível vão estar associadas exatamente aos aquíferos. Então a gente vai ter
aquíferos que são confinados e outros que não são confinados. Os aquíferos que não são confinados nós denominamos de aquíferos freáticos. O que caracteriza um aquífero freático? O aquífero freático ele é caracterizado por conta da sua superfície, a superfície líquida, né, a superfície do aquífero, ele está submetido à pressão atmosférica. Então isso é o que caracteriza um aquífero freático. O aquífero que é freático ou não confinado, né? Um aquífero confinado ele vai estar funcionando como entre duas camadas impermeáveis. Então, entre duas camadas impermeáveis, você tem aqui um aquífero, ou seja, que tem uma formação geológica que tem uma capacidade de transmitir e armazenar água, e vai acontecer fluxo aqui, né? Então, esse aqui é um aquífero que é confinado, e esse é um aquífero não confinado ou freático, né? Então, quando a gente tem uma situação de um poço que jorra, esse poço normalmente está associado a um aquífero confinado, né, e não um aquífero freático. O aquífero freático é aquele aquífero que, inclusive, disponibiliza água se esse aquífero freático ele encontra aqui uma região de superfície com níveis mais baixos, ele vai alimentar essa região com seu escoamento de base. Essa depressão pode ser um lago ou o próprio rio, né? Então aqui esse conceito é importante, aquífero freático ou não confinado, em contraposição ao aquífero confinado, né? Então o aquífero não confinado é o freático e o confinado é o aquífero artesiano. Então nós vamos ter disponibilidade hídrica subterrânea em poços em aquíferos confinados, que são os poços artesianos, e em aquíferos freáticos, que são os poços associados a essa questão dos aquíferos freáticos. Então o aquífero artesiano, a gente poderia comparar como se fosse um tubo, uma mangueira, né, onde você tem aqui um local onde você coloca mais água, e aqui essa água vai ficar comprimida, né, e vai acontecer um escoamento aqui, e essa água fica vai comprimida. Quando você perfura essa água, inclusive pode até jorrar, ou seja, o nível da pressão aqui é suficiente para que a água fique acima do terreno. Então existem poços jorrantes, que são esses poços associados aos aquíferos artesianos. Isso não acontece com o aquífero freático, onde a pressão do nível da água é a pressão atmosférica. Então aqui você perfura esse poço, né? São aqueles poços normalmente localizados à beira de rios, onde você tem uma parte do abastecimento. Então são aquíferos não confinados ou freáticos. Esses outros são os aquíferos confinados ou artesianos.